Impertinente. 4 especialistas desafiados por 4 comunicadores sobre temas como política, economia, ciência e sociedade. Impertinente é um podcast da Fundação Francisco Manuel dos Santos com todas as perguntas que sempre quisemos fazer a quem realmente conhece o facto que fazem diferença nas nossas vidas. Bem-vindo ao primeiro episódio do Impertinente de Economia de 2026. O meu nome é Manel Rosa, comigo tenho a Catarina Roseta Palma, professora de Economia no ISCTE, também perita em Sustentabilidade e Ambiente. Bem-vinda, Catarina. Obrigada. A Catarina vai estar connosco numa série de 4 episódios sobre Economia e Clima. Mas antes de arrancar com este episódio, eu tenho aqui uma série de perguntas de resposta rápida que eu gostava que a Catarina me respondesse para aguçar aqui um pouco a curiosidade dos nossos ouvintes. Ok, vamos tentar. É verdade que atividades económicas aumentaram o aquecimento global? Sim. Confirma-se. Pode-se avaliar o preço da natureza? Não, dessa forma, não. A transição energética está a corresponder às expectativas? Não. De forma alguma. As energias renováveis podem ter impactos negativos nos ecossistemas? Sim, claramente. Vale a pena cada um individualmente agir pela sustentabilidade quando sabemos o muito maior impacto negativo das grandes empresas produtoras e utilizadoras de combustíveis fósseis? Vale a pena, mas não chega. Vamos dar então início ao episódio. Catarina, agora sim, o primeiro de 4 de uma série sobre economia e clima, mas por que não, por exemplo, economia e ambiente ou economia e natureza? Também podia ser, porque eu acho que o objetivo aqui é esclarecer que há relações que não podemos separar entre a economia e os ambientes e tudo o que nos rodeia, não é? Escolhemos o clima como uma das facetas importantes da parte ambiental. A distinção entre ambiente e natureza é uma distinção conceptual fictícia, porque na verdade somos o que somos, respiramos este ar, estamos neste planeta com as espécies que nos acompanham. Há uma distinção que eu acho que, aliás, é se calhar a fonte de todos os nossos problemas. Em algum momento da história da humanidade, do pensamento crítico, achou-se que a natureza era uma coisa separada do humano, que o que pertencia ao humano estava de um lado e o que era natural e não intervencionado pelo humano estava do outro. E se calhar foi a partir daí que isto começou tudo a descambar. Certo. Portanto, não é uma distinção que eu acho extraordinariamente útil na nossa vida. Acho que é preciso nós compreendermos que tudo o que é economia e tudo o que é atividade social, tudo o que é atividade humana, funciona dentro do nosso planeta, porque nós somos animais, como os outros, e respiramos o mesmo ar que os outros, e temos que comer e temos que viver neste planeta dentro do sistema com as mesmas regras e as mesmas leis que funcionam para a natureza. Portanto, o ambiente e a natureza são sensivelmente a mesma coisa e o clima é uma parte dentro do ambiente. Exatamente. O clima é especificamente aquilo que diz respeito à regulação da temperatura, da pressão, portanto, na nossa atmosfera. E porquê é que a economia e o clima estão relacionados? Durante milhares de milhões de anos não estavam. Portanto, a Terra existe, começou a ter uma atmosfera, os seres humanos ainda não eram nem aparecidos. Portanto, durante milhares de milhões de anos, a Terra, o planeta Terra, através dos processos que aqui aconteceram, foram criando esta camada de atmosfera à volta do planeta, e essa atmosfera faz um efeito estufa, o que significa que nós temos aqui uma temperatura simpática. Nós percebemos que se fôssemos largados na Lua ou em Marte... Certo. Puf, não é? Não vivíamos lá porque o nosso corpo não está preparado para esse tipo de extremos de temperatura. Portanto, a atmosfera faz esse papel. A economia o que era? Não existia antes de haver pessoas, não havia economia, porque a economia é uma coisa inventada por nós. Quando apareceram os primeiros seres humanos, vivíamos num contexto perfeitamente integrados na natureza e a fazer tudo como os animais que somos e que éramos e continuamos a ser. Portanto, não havia essa distinção. Com a urbanização, com a escrita, com a evolução, digamos, da civilização humana, começou-se a achar que não, nós somos diferentes dos outros. Já os gregos clássicos tinham um bocado esta ideia de nós pensamos e, portanto, somos diferentes dos outros, mas claro, o Descartes, penso logo existo, veio trazer esta coisa de que nós somos, de alguma forma, separamos-nos da natureza. O clima, aqui... Antes desta época atual, antes da Revolução Industrial, não havia uma relação entre a economia e o clima. Esta relação começa, ou não era relevante, pelo menos. A partir da Revolução Industrial começamos a queimar combustíveis fósseis e quando começamos a queimar combustíveis fósseis começamos a reforçar o efeito de estufa que protege o nosso planeta. E, portanto, cada vez temos um efeito de estufa mais forte
porque estamos a integrar mais gases que fazem efeito de estufa, nomeadamente o carbono, nessa atmosfera. E é esse efeito de estufa que acaba por causar o aumento da temperatura. Não é? Aquilo que nós chamamos as alterações climáticas, que são muitas coisas diferentes, mas aquela que é mais conhecida é a temperatura, sim. Portanto, agora permitindo-lhe responder de forma mais construtiva à pergunta de resposta rápida, foram mesmo as atividades económicas então que aumentaram o efeito de estufa e a temperatura na Terra? Atualmente sim, portanto a Terra teve muitas variabilidades climáticas ao longo de milhares de milhões de anos, mas este período em que nós estamos agora é um período em que nos últimos 200 anos o clima está a mudar devido às ações dos seres humanos, devido à atividade económica. À atividade económica. E muito particularmente devido à queima de combustíveis fósseis, entre outras coisas. E há atividades económicas mais sustentáveis do que outras? Há atividades económicas naturalmente mais sustentáveis do que outras, mais compatíveis com a continuação, que é isso que significa a sustentabilidade, não é? A sustentabilidade significa algo que eu consigo continuar, que é possível prever que se consiga fazer no futuro. Há uma definição diferente dessa que todos conhecem, a sustentabilidade é conseguir satisfazer as necessidades do presente sem pôr em causa as gerações futuras. Portanto, esta é a definição, digamos, canónica de 1987. Mas a sustentabilidade, a palavra já existia. Sim. Sustentar é permanecer ao longo do tempo, é manter. E, portanto, é isso que é a sustentabilidade. E há atividades económicas que nós conseguimos perceber que se podem manter ao longo do tempo e há outras atividades económicas que nós olhamos e dizemos, se continuarmos a fazer isto, vai haver uma catástrofe. E a economia como um todo é sustentável ambientalmente? A economia em si é abstrato, é um conceito. Certo. Portanto, em princípio sim, mas a economia atual, a economia mundial atual não é claramente sustentável. E quais é que foram as atividades económicas que tornaram a economia atual tão insustentável? Há muitas, infelizmente, mas eu diria que o princípio de tudo é os combustíveis fósseis, portanto é esta queima de combustíveis fósseis, até porque foi esse boom de energia, se quiser, de repente tínhamos acesso, porque durante a evolução da espécie humana não havia assim tanta energia, nós tínhamos que poupar energia, só havia biomassa para queimar, quer dizer, era pouca energia que nós conseguíamos usar fora da nossa própria energia dos nossos corpos, não é? Sim. A partir do momento em que descobrimos que podíamos usar os combustíveis fósseis para fazer coisas, de repente, não só a própria queima dos combustíveis fósseis tem os impactos que nós sabemos, mas também nos permite fazer muito mais coisas, porque de repente temos aqui uma fonte de energia que não precisa de ser movida por nós e nem pelos nossos animais. Nós usávamos a nossa força, a força dos nossos animais, e agora de repente temos aqui uma fonte energética que nos permite desenvolver atividades nunca antes imaginadas, construir coisas nunca antes construídas. Portanto, tudo isto teve a ver, e é o núcleo em que isto a partir daí rebentou, é a queima dos combustíveis fósseis. Depois há muitas outras atividades associadas coisas que nós não podemos continuar a fazer, por exemplo, o desmatamento, não podemos continuar a cortar as florestas, nós precisamos das plantas, é preciso lembrar, como diz o genérico daquela série muito conhecida que é o Big Bang Theory, não sei se o Manel conhece ou não, Conheço a série, sim. Que é, o genérico diz, os autótrofos começaram a aparecer, portanto, os autótrofos são as plantas, são os únicos seres vivos que conseguem produzir, à exceção de uns outros que agora não interessa, que conseguem produzir o seu próprio alimento com energia solar. Certo. Nós não conseguimos. Nós, para nos alimentarmos, temos que comer outros seres vivos. As plantas conseguem produzir o seu próprio alimento com base na energia solar. Portanto, as plantas são a base do planeta Terra, não é só da espécie humana. As plantas são a base da alimentação da grande maioria das espécies que aqui vivem. Sim. E, portanto, sem as plantas nós não conseguimos sobreviver. E as florestas deviam ser protegidas, deviam ser respeitadas, a sua integridade devia ser mantida, porque isso é essencial à vida no planeta, toda a gente, e inclusive nossa também. Mas às vezes as pessoas olham para um terreno que parece estar aparentemente vazio ou inutilizado, mas esse terreno tem um papel num ecossistema, correto? Correto, completamente. Nós muitas vezes temos um bocadinho aquela ideia de dizer, olha, aquele terreno não está a produzir nada, não serve para nada. Como não serve para nada? Se nós não estivermos a fazer nada naquele terreno, ele está cheio de vida, ele está cheio de ervas, ele está cheio de insetos, ele está cheio de micro-organismos no solo, árvores a nascer. Portanto, há ali vida. Nós não damos valor a essa vida, que é uma coisa diferente. A Catarina há pouco falava da Revolução Industrial e desde essa altura que há décadas que ultrapassamos os limites planetários. É uma expressão que se utiliza muito quando se fala de clima e é uma coisa grave, mesmo muito grave. Catarina, a minha questão é a seguinte: o que é que são limites planetários? Acho não sei. Uma questão muito pertinente. Toda a gente ouviu falar da pegada ecológica, estamos a usar mais planetas do que aqueles que temos e ninguém percebe muito bem o que é que isto significa. A pegada ecológica foi uma tentativa de resumir, digamos, num indicador só a pressão que os seres humanos estão a criar sobre o planeta Terra.
Mas uma abordagem mais rigorosa e com fundamentos científicos mais fortes é a abordagem dos limites planetários. E o que aconteceu aqui foi uma série de cientistas de várias áreas diferentes procuraram perceber quais são os processos naturais que funcionam no planeta a nível global e que estão a mostrar sinais de desequilíbrio devido à ação humana. E tentar identificar para cada uma dessas áreas científicas onde é que está a zona segura em que nós estamos a fazer tudo o que estamos a fazer de forma sustentável, ou seja, de forma que podemos continuar a fazer para sempre e não vai mudar, e onde é que estão zonas onde nós já estamos a alterar o ciclo de forma a desequilibrar todo o sistema planetário. E isso são os limites planetários, são 9, não interessa agora a todos, mas um deles precisamente é o clima. Não é o único, e também é importante saber isto. Uma coisa é preocupar-nos com as alterações climáticas, e é uma preocupação que todos devemos ter, mas depois há outras coisas igualmente importantes, como a biodiversidade, como a água doce, como a contaminação dos oceanos. Portanto, tudo isso são aspectos que nós temos que também ter em consideração. Às vezes aparecem umas notícias, umas imagens no Instagram de atingimos o limite de água potável para 2026. Isso é um limite planetário, por exemplo? Normalmente, quando essas notícias aparecem, é a pegada ecológica. Portanto, é uma coisa, a pegada ecológica tenta resumir tudo numa medida só, mas cientificamente não é muito rigoroso. Portanto, não é que seja errado, mas, enfim, não é uma coisa... Para já é muito focada na parte da área, da ocupação da área. E depois, do ponto de vista do rigor científico, eu acredito, embora, vamos lá ver, eu sou economista, mas do ponto de vista do rigor científico, eu penso que pensar nos limites planetários separadamente é mais útil. Certo. É mais interessante. Eu diria assim, fazemos uma analogia, faz de conta que o planeta é o Manel, ou que o Manel é o planeta. Tem uma série de órgãos, não é? Se eu lhe disser, olha... qual é o estado do seu fígado, ou qual é o estado do seu coração, ou qual é o estado do seu cérebro, são coisas diferentes. Sim. Claro que um médico tem que ser capaz de perceber o Manel como um todo, não é? Portanto, se o seu fígado está a dar o berro, então como é que está o coração, como é que está o cérebro? Portanto, é mais ou menos a mesma coisa. Nós precisamos que todos estes processos funcionem para que a Terra, enquanto sistema, funcione da forma como nós a conhecemos. Sim. E, portanto, todos os limites planetários são importantes. Agora, o clima... é neste momento um daqueles que nós vemos que estamos a fazer alterações mais rápidas, mais graves, e por isso temos que nos preocupar com isto. E que já estão a ter impacto atualmente e que terão já um impacto ainda maior no futuro. E previsivelmente terão um impacto bastante maior no futuro, e sobretudo se não houver ação forte para contrariar essa tendência. Era mesmo a ver com isso a minha próxima questão. Como é que é possível nós mitigarmos estes efeitos que estão a fazer rebentar os limites planetários anualmente sem mudar radicalmente o sistema que tem como a criação de capital como motor? É uma pergunta muito relevante e pertinente. Não tenho resposta. Era bom que eu tivesse a resposta. Agora dizia, pronto, Manel, isto agora resolvia-se. Eu não tenho essa resposta. Sim. Eu não sei qual é, se é possível ou não é possível. Só saberemos à medida que formos fazendo algum esforço. Nós, neste momento, o que é mais realista, digo eu, a curto prazo, é tentarmos ir fazendo as alterações que vemos que são importantes dentro do sistema que atualmente temos. Sim. Que é um sistema que foi construído durante milhares de anos da civilização humana. Portanto, não me parece que haja uma alternativa feita à medida que a gente possa dizer, olha, estamos nesta fatiota, agora trocamos para aquela. Temos um sistema capitalista, agora trocamos para outra coisa. Não estou a ver que isso seja viável a nível planetário. Não estou a dizer que não possa haver comunidades que fazem coisas diferentes, mas a nível planetário eu acho que isso não vai acontecer. E, portanto, a minha tentativa enquanto economista, os economistas são tipicamente pessoas pragmáticas, certo, diria eu. Não sei se é só uma impressão minha, mas tipicamente somos pragmáticos. Eu, enquanto economista, digo, bom, pragmaticamente, o sistema que temos é este. Sim. E, portanto, interessa-me trabalhar dentro deste sistema para procurar essa sustentabilidade das nossas atividades, para melhorar, para inverter algumas tendências negativas e para melhorar as nossas perspectivas de futuro. E tendo em conta este sistema que desde a Revolução Industrial que queima muitos combustíveis fósseis que originam gases com efeitos de estufa que, por consequência, aumentam a temperatura do planeta, 73% dos gases que são produzidos é através de combustíveis fósseis. A alternativa são energias renováveis? Uma das alternativas importantes é realmente o investimento maior em fontes de energia renováveis, sim, porque essas são sustentáveis. Em princípio, não quer dizer que sejam sempre sustentáveis, mas em princípio elas são sustentáveis. Embora as energias renováveis também podem ter impactos nos ecossistemas. Sim. Do exemplo dos painéis fotovoltaicos, por exemplo, o impacto negativo que as energias renováveis podem ter nos ecossistemas compensa o impacto positivo que tem para o ambiente?
Não dá para fazer essas compensações. Se eu estragar um bocadinho o seu fígado para melhorar o coração, está a ver? Sim. Não podemos fazer. Nós precisamos dos órgãos todos a funcionar e, portanto, temos que ter o cuidado, sim, de fazer investimento em energias renováveis para mitigar as nossas emissões de gases com efeito de estufa, para contribuir para mitigar as alterações climáticas, mas não podemos fazê-lo à custa dos outros limites planetários, nomeadamente da biodiversidade e da integridade dos nossos ecossistemas. Sim. Agora, há formas. Eu acho que o nosso sistema não está a produzir os resultados melhores. Sim. Por exemplo, quando falou dos painéis fotovoltaicos, e hoje em dia tem-se falado muito nisso, porque nós sabemos que em Portugal tem havido um grande investimento e não é só em Portugal, mas em muitos países, em painéis fotovoltaicos. E termos de políticas públicas tem-se dado prioridade às grandes centrais fotovoltaicas. Mas as grandes centrais fotovoltaicas são as que têm um impacto mais negativo em termos de ecossistema. Portanto, se nós conseguíssemos aproveitar os telhados, as autoestradas, falaram-me no outro dia de um projeto em que há painéis fotovoltaicos ao longo das autoestradas, estão a ver, naquela zona central, são quilómetros e quilómetros e quilómetros, nós podíamos pôr painéis fotovoltaicos, dir-me-ão, mas é preciso ter ligação à rede elétrica, está bem, mas caramba, as autoestradas passam por todo o lado, portanto, certeza que há algum sítio onde se pudesse fazer a ligação à rede elétrica. E o que é que era o benefício disso? Nós teríamos a mesma energia renovável, efetivamente, sem destruir zonas naturais que também são importantes, que também estão a criar serviços de ecossistema importantes para nós. Embora digam que os jardins da autoestrada, aqueles pedaços com alguma vegetação, dizem que são os maiores jardins de Portugal. Pois são, precisamente por isso. Se a gente pegasse naquilo e fizesse ali painéis solares, tínhamos energia provavelmente, nunca fiz as contas, não sei, mas tínhamos energia provavelmente para alimentar o país todo. É aqui uma boa sugestão de mitigação. Quem sabe? Ouve-se muito falar em transição energética, mas será que está mesmo a haver uma transição energética ou estamos só a acumular ainda mais energia? Pois, o Filipe Duarte Santos, que é um conhecido cientista português, que é especialista em clima, ele dizia há pouco tempo, na verdade nós não estamos a fazer uma transição energética, nós estamos a fazer uma adição energética. Nós estamos a investir muito em energias renováveis, a solar, a eólica, a hídrica, tudo isso são energias renováveis, mas esse acréscimo de energia que estamos a conseguir está a ser somado à energia dos fósseis que continua a crescer. Ou seja, nós ainda não conseguimos realmente transitar de um sistema baseado em energia de combustíveis fósseis para um sistema baseado em energias renováveis. Não conseguimos de todo. Portanto, estamos a acumular energia em vez de substituir energias. Estamos a adicionar cada vez mais energia emitida em vez de substituir energias, sim. E do ponto de vista nacional e europeu também, mas mais nacional porque Portugal investiu muito em energias renováveis, foi uma bandeira de vários governos. O que é que Portugal está a fazer nesse sentido da descarbonização? Portugal, no contexto da União Europeia, porque Portugal toma as decisões que toma também porque na União Europeia há essas orientações. Portanto, nós temos feito bastante investimento em energias renováveis, também participamos em mercados europeus, como por exemplo o CEL, o Comércio Europeu de Licenças de Emissão, que é uma medida de controle das emissões de que falaremos noutro episódio, penso eu, mais para a frente. E, portanto, Portugal, por estar nesta realidade, que é a realidade europeia, tem feito um investimento significativo nessas áreas, também melhorar a eficiência energética, embora a eficiência energética acabe sempre por ser o parente pobre desta história, mas também é um aspecto importante nós podemos também reduzir o nosso consumo de energia, não é? Sim. Ou seja, podemos substituir, como o Manel disse há pouco, substituir umas fontes por outras, mas também podíamos reduzir o consumo de energia, em vez de estar sempre a aumentar. E essa parte da eficiência energética está menos desenvolvida, embora também se tenha feito alguma coisa, quer em Portugal, quer a nível europeu. Neste nosso arranque da temporada de Economia também há espaço para sugestões. A Fundação Francisco Manuel dos Santos acaba de publicar o Barómetro do Turismo, uma extensa análise sobre a percepção dos portugueses sobre o impacto deste setor. Saiba mais em ffms.pt. Ouve-se muito falar do capital natural. Eu gostava de lhe perguntar o que é o capital natural e que valor é que esse capital tem na nossa economia. Bom, lá está. Como eu disse há pouco, houve aqui uma divisão na nossa cabeça, que só existe na nossa cabeça, entre aquilo que é natural e aquilo que é humano. Portanto, na contabilidade nacional, o sistema de contabilidade nacional começou a funcionar no meados do século XX, começou-se a contabilizar tudo aquilo que era da atividade humana e chamou-se a isso o capital. O capital fixo, o capital produzido. Quando nós construímos prédios, quando, sei lá, produzimos carros, produzimos coisas. Certo. Isto é capital, isto.
é capital produzido, entra na conta nacional. Portanto, nós estamos a medir a atividade económica, isto aqui é feito por nós, na nossa atividade económica, portanto é capital, existe. E é usado como indicador numa economia quais são as capacidades que aquela economia tem para gerar mais crescimento futuro. Certo. Se eu tenho muito capital investido, eu consigo gerar mais produção no futuro. Estamos a esquecer, no meio desta história, que também usamos e não damos valor, o devido valor, pelo menos contabilisticamente, certo, à parte natural, que também é essencial. Portanto, se nós não conseguimos respirar, no que é que interessa ter um microfone? Sim, não é? sim. Portanto, nós precisamos de ter tudo aquilo que é o suporte natural que o nosso planeta nos dá. E, portanto, começámos a pensar, se calhar era interessante, é mesmo essencial, diria eu, lá está, dentro do sistema em que estamos, que é um sistema capitalista, Sim. é interessante não pensar só no capital que é produzido pelos seres humanos, mas incorporar também outros tipos de capital que nós percebemos que são essenciais para o funcionamento da nossa economia. Nomeadamente o capital humano, portanto, perceber como é que funciona o capital humano, o conhecimento, as competências, a inovação das pessoas, e o capital natural. O capital natural consiste, portanto, em tudo o que são elementos diretos de utilização da natureza que nós fazemos apropriação para o sistema económico. Portanto, é preciso que nós compreendamos quais são esses elementos, qual é o valor que têm, que é para os tratarmos com o devido respeito, com a devida dignidade. E quais são esses elementos? Ou seja, um caju é capital natural? Um caju é capital natural, Manel, completamente. Uma produção feita por humanos de ananases nos Açores é capital natural? O ananás, sim, a estufa, não. Portanto, certo, aqui é um bocadinho diferente, não é? Mas a ideia é que, quando nós vamos contabilizar o capital natural, nós procuramos contabilizar as coisas que estão na natureza e que nós estamos a usar. Por exemplo, se eu for buscar madeira para construir mobiliário, na atividade económica eu só contabilizo a madeira como valor quando ela entra para a fábrica, não é? Certo. Portanto, enquanto ela está na floresta, ela não tem valor ainda, porque está ali, não entra nas minhas contas. Portanto, eu estou a olhar para ela e penso, isto para mim só tem valor no momento em que ela passar a mobiliário, por exemplo, não é? Quando nós dizemos vamos fazer as contas do capital natural, é, por exemplo, dizer aquela floresta que ali está, enquanto ela ali está em pé, ela tem um valor para mim. Certo. Que não tem a ver com o facto de eu ir usá-la para fazer mobiliário. Ela tem um valor próprio. Portanto, eu vou usá-la e quanto é que isso vale? Ou seja, se um país destruísse toda a sua floresta, isso em termos de PIB era sempre a somar. Cada vez que cortava, somava. Cada vez que cortava, somava. No Brasil, quando fazem desmatamento, cada vez que fazem, soma. Sim. Entra uma atividade económica nova, aquilo estava ali, a floresta estava quietinha, não estava a produzir, entre aspas, nada. Sim. E então vê-se de repente o valor da floresta a acontecer quando a gente a corta e começa a usá-la. Mas portanto, o que nós dizemos é, o capital natural, contabilizar o capital natural é dizer, não, a floresta em pé, viva, com os elementos que tem valor para nós. Tem o carbono que está a absorver. Certo. Tem as espécies que lá vivem, tem o serviço de regulação das chuvas, das escorrências, das inundações, por exemplo. As florestas protegem-nos das inundações. Portanto, tudo isso é valor da floresta em pé, em vivo. Não é só contar a floresta quando a matamos, quando a cortamos. Objetivamente, o valor da natureza é inestimável, mas nem sempre se atribuiu um valor ao capital natural, não é? Teve de se começar a atribuir esse valor porquê? Porque se não metermos o valor à frente das pessoas, as pessoas tomam as decisões erradas, basicamente. Ou seja, é bonito dizer, e é verdade, e acho que todos nós concordamos que é verdade, que se não houvesse a natureza, nós morríamos. Claro. Por isso, o Manel disse bem, o valor da natureza é inestimável, é infinito. Não temos... A nossa espécie desaparecia se não tivéssemos as condições naturais deste planeta para nos apoiar. Pronto. Portanto, isso é sem dúvida a verdade. Depois dizer porque é que temos que lhe meter um preço em cima, porque é que temos que lhe meter uma etiqueta, porque isso é um bocadinho mal visto por vezes, porque pensa-se que queremos meter a etiqueta para depois tirar dali lucro. Sim. E não é isso, é aquilo que eu estava a explicar há pouco. É importante ter uma noção de quanto é que vale a floresta em vivo, que é para eu proteger aquela floresta viva e dizer, não, é verdade que se eu a cortasse para fazer mobiliário isso tinha valor, mas ela em vivo também tem valor e esse valor tem que se bater ali com o outro, não é? Portanto, se eu ponho zero, a floresta em vivo, uma floresta multifuncional como ela é, com todas as funções que ela faz, eu digo, isto não tem valor enquanto não passar pela máquina, eu estou a fomentar a destruição de florestas. Sim. Portanto, está a ver? No fundo, essa atribuição de valor ao capital natural ajuda nas tomadas de decisão. Exato, a protegê-lo. A partir do momento em que uma pessoa atribui valor ao ambiente, eu posso dizer que uma floresta custa 200 milhões, a Serra de Sintra está a valer 20 mil milhões, o Oceano Atlântico está a valer não sei quantos trilhões. Existem mesmo valores concretos para cada uma destas coisas e o que é que
tem mais valor? Vamos lá ver, tudo tem valor e nós sabemos, lá está, como dissemos há pouco, se somarmos tudo o que existe à nossa volta, o valor é infinito. Não vale a pena estamos a tentar pôr etiquetas em cada coisinha porque o valor é infinito. Agora, cada vez que nós vamos mexer, que nós vamos alterar um elemento natural, nós temos que pensar qual é o valor que eu estou a destruir e isso tem que levar isso em devida consideração, se tem que compensar, se consigo compensar, não é? Portanto, o que é que tem mais valor? Isso era, agora usando a nossa analogia de há bocadinho, se eu lhe perguntasse o que é que tem mais valor para si, o seu fígado ou o seu coração? Claro. Têm ambos igualmente valor, ou seja, são ambos essenciais, não podemos viver sem. A atribuição de um valor monetário é mesmo só para nós tentarmos perceber quando há alterações, que é diferente de eliminar completamente o oceano ou eliminar completamente a Serra de Sintra, não é disso que estamos a falar, é se eu vou fazer uma alteração, qual é o valor dessa alteração? E depois posso comparar os valores das diferentes alterações para tentar perceber qual é a alteração que faz mais sentido do ponto de vista de política pública, do ponto de vista de tomada de decisão, mesmo do ponto de vista da pessoa individual, qual é a alteração que faz mais sentido considerar. Vamos lá ver, quando um consumidor vai ao supermercado, não está a ver o impacto das escolhas que faz ali naquele momento. Claro que as pessoas mais informadas têm mais cuidado porque sabem que há produtos que são piores para o ambiente do que outros, sem dúvida. Mas a pessoa, quando está no supermercado naquele momento, não está a ter essa informação toda ali e nem podia, porque ficávamos desgraçados. Já é uma confusão, os supermercados grandes com aqueles produtos todos, para nós já pode ser uma confusão. Portanto, nós não sabemos o que é que ali está. Agora, eu não preciso de saber quanto é que pagam os trabalhadores das empresas, eu não preciso de saber quanto é que custam as tintas dos rótulos, não preciso saber nada disso. Porquê? Porque essa informação está resumida no preço. No preço do produto. Eu tomo a minha decisão simplesmente baseado no preço do produto. O que é que não está no preço do produto? O devido valor dos ecossistemas que foram usados para meter ali aquele produto. Por isso é que nós dizemos o valor económico da natureza tem que estar nas contas, tem que estar presente, porque as pessoas, quando vão tomar as suas decisões, resumem uma série de elementos importantes. Sim. Naturalmente, eu acredito que as pessoas que estão a trabalhar naquele produto estão a ser pagas, mas eu não preciso saber quanto é que pagam os salários, eu não preciso saber isso, eu só preciso saber qual é o preço do produto e tomo a minha decisão, compro ou não compro o produto. O valor natural precisa de estar ali para que as pessoas tomem as decisões mais corretas. Portanto, se me pergunta qual é o valor mais importante, é assim, há vários serviços de ecossistemas e nós sabemos que há os serviços de base, que são os serviços de suporte à vida, provavelmente esses são os mais importantes, porque se não estivermos, não é? Desaparecemos. Mas depois, dentro dos serviços de aprovisionamento, os serviços culturais, os serviços de regulação do clima, todos esses serviços são importantes. Eu não lhe posso dizer, este é o que tem, meta aqui o talão, este é o que tem mais valor. Mas se calhar um produto no supermercado que esteja a um preço mais barato foi também um produto que utilizou mais capital natural. E se nós integrássemos nesse valor o gasto do capital natural, os produtos mais baratos ficariam mais caros. Será por isso que as pessoas de classes mais altas conseguem ter mais consciência ambiental? Por conseguirem ter mais hipótese de tomar essas decisões conscientes e comprar se calhar produtos mais caros que foram feitos com mais consciência ambiental? É possível que sim, acredito que seja verdade o que o Manel está a dizer, mas o que está errado é que os produtos com mais consciência ambiental sejam mais caros. E isso só acontece porque os produtos mais baratos não estão a pagar o devido custo. Certo. Eu costumo dizer, isto é um bocadinho polémico, mas eu costumo dizer, se voltássemos à escravatura, os produtos também ficavam mais baratos, não era? Não tínhamos que pagar mão de obra. Certo, é a mesma coisa. É a mesma coisa, nós estamos a usar a natureza, estamos a estragar, estamos a danificar, não estamos a pagar esses danos. Portanto, isso tem que entrar nos produtos. Se os produtos ficarem mais caros, é porque eles têm de ser mais caros, porque o seu valor é realmente mais alto. E isso combateria esta era do consumismo desenfreado em que tudo é barato e que, portanto, é fácil comprar 20 t-shirts e 40 pacotes de batatas fritas. O Sistema de Contabilidade Económico-Ambiental é um referencial que foi criado pelas Nações Unidas, que serviu precisamente para isso, para atribuir valor à natureza, não é? E o Banco Mundial diz que se nós continuarmos a trajetória atual da alteração do uso da terra, por consequência com perda dos serviços de ecossistemas, que isso pode levar já em 2030 a uma perda de valor do capital natural equivalente a 2,3% do PIB e, em alguns países, pode chegar ali por volta dos 10%. Exato. A questão é, o que é que está a ser feito para reverter este processo?
É assim, vamos lá ver, o esforço é recente, portanto, durante o século XX nós só contabilizávamos atividade económica pura e dura, não estávamos a contabilizar nada da parte natural, só contabilizávamos quando era para destruir, quando entrava no sistema para ser transformado noutra coisa. Sim. Portanto, nós começámos este exercício de contabilização há relativamente pouco tempo. O sistema das Nações Unidas é do início do século XXI até. Nós, durante muito tempo, não fazíamos nada, depois começámos a dizer, para lá, aqui coisas estão a ser destruídas, que se calhar era melhor termos mais cuidado, começámos a fazer contabilização e a partir daí, a partir do momento em que fazemos contabilização, começamos a mostrar, olha, isto tem esta consequência, há aqui uma perda, temos que começar a olhar para isto. O sistema económico não funciona no vazio, portanto também trabalhamos com os cientistas naturais, do clima, os biólogos, Sim. os ecólogos, e todos juntos temos que fazer este papel de dizer, atenção, não destruir uma coisa que tem valor, ou ter Sim. mais cuidado na gestão das coisas que têm este valor fundamental para nós e que anteriormente não estava a ser considerado. Agora, se me diz, já estamos a fazer o suficiente, claramente não estamos, e é isso que os limites planetários nos mostram. Estamos a ultrapassar quase todos os limites planetários, portanto estamos a pôr demasiada pressão em quase todos os aspectos do ecossistema que precisávamos de preservar. Faz sentido a utilização da expressão emergência climática? Faz sentido a expressão emergência climática, sim. Faz porque é uma emergência no sentido em que nós precisamos de lidar com isto, porque se não lidarmos com isto vamos ter problemas muito mais graves no futuro. A Catarina há pouco dizia que... Mas deixe-me só dizer, Claro. Desculpe, Manel, há uma emergência climática, há uma emergência de biodiversidade, há uma emergência de poluição, portanto tudo isto são coisas que nós temos que olhar e temos que levar muito a sério. Não é só a guerra, temos que levar a sério estas coisas porque não vale a pena preocupar-nos com conflitos entre países ou conflitos entre povos se depois estamos a destruir a casa que é a casa comum de todos nós. Sim, objetivamente, se não existir mundo também não existem guerras. Também não existe economia, não existe nada. Ora bem. A Catarina há pouco falava sobre dialogar com outras áreas. Qual é que é o papel dos economistas neste diálogo? Ora bem, a ideia é que as pessoas que trabalham a economia do ambiente, a economia dos recursos naturais, a economia ecológica, portanto, muita gente que trabalha neste tipo de áreas, o que nós tentamos fazer é fazer a ponte, digamos, entre os economistas mais tradicionais Sim. e os cientistas naturais. Portanto, é preciso ter aqui um bocadinho de conhecimento, porque uma pessoa que faz um curso de economia chega ao fim do curso e se calhar não falou em ecologia, não falou em clima, não falou em serviços do ecossistema, ou seja, se calhar houve muita coisa que passou ao lado. Certo. E a pessoa vai trabalhar e vai fazer a sua vida e não está com essa preocupação. Por outro lado, quem é biólogo ou ecólogo ou uma pessoa das ciências naturais vai estudar as suas áreas científicas e vai se especializar e não tem a noção do que é, como é que funciona o mercado, porque é que as dinâmicas de preços são como são. Certo. E, portanto, é importante haver alguém que faça esta ponte entre o sistema económico tradicional e a parte ambiental, que é a casa de todos nós. Alguém tem que fazer este diálogo. E os economistas do ambiente ou os economistas ecológicos fazem precisamente essa ponte. Portanto, os economistas do ambiente acabam por dialogar com cientistas, com biólogos, com tudo. E depois, qual é que é o próximo passo para... E depois, o que os economistas podem trazer a mais, que pode ajudar a resolver estes problemas todos que nós temos, é dizer, então o que é que se faz agora? Que políticas podem ser implementadas? O que é que nós podemos fazer dentro do sistema capitalista atual que os economistas conhecem tão bem? O que é que nós podemos fazer para ajudar a resolver os problemas ambientais? Portanto, é esse o papel fundamental, a meu ver, dos economistas nesta história. É trazer a realidade económica que nós conhecemos e dizer, nesta realidade, como é que nós podemos resolver os problemas ambientais que também estamos a ver. Fala-se muito de ações individuais. Justifica-se o esforço que tantas pessoas têm diariamente quando, se calhar, uma empresa produz mais gases com efeito de estufa ou tem uma pegada ecológica muito maior do que milhões de pessoas juntas? Um dos problemas da ação climática é o chamado triângulo da inação, que é assim, num triângulo, você imagina assim um triângulo em que tem num vértice as famílias, as pessoas individuais, como falou, as pessoas individuais, depois tem noutro vértice as empresas, depois tem ainda noutro vértice os governos, os Estados. E existe muito aquela
tentação de cada vértice dizer os outros é que são os piores, os outros é que deviam fazer, não é? Portanto, as famílias dizem, mas as empresas é que deviam reduzir. E as empresas dizem, mas os Estados é que deviam legislar. E os Estados dizem, mas os consumidores é que deviam mudar o sítio onde votam, se querem isso. E, portanto, se todos andamos a culpar-nos uns aos outros, a dizer a culpa não é minha, é o outro, isto é um ciclo vicioso. Portanto, acabamos por não resolver rigorosamente problema nenhum, nem ação climática, nem biodiversidade, nem coisa nenhuma. Portanto, este triângulo da inação tem que ser ultrapassado. E uma das coisas que eu acho que é importante salientar é que todos, em todo o lado, a todo o tempo, temos de fazer ação climática. Sim. Portanto, é verdade que um indivíduo não tem impacto no cômputo geral do planeta. Se calhar uma grande empresa de oil and gas, não é? Portanto, de petróleo e gás, vai ter impacto. Se essa empresa mudar, vai ter impacto imediatamente. Isso é verdade. Agora, nós somos 8 mil milhões de pessoas. Portanto, se 8 mil milhões de pessoas fizerem coisas de uma forma diferente, isso também vai ter impacto. Por isso vale a pena, por isso é que eu disse no início, vale a pena cada um individualmente preocupar-se com as suas ações. Até por razões de ética, devemos preocupar-nos com essas ações. Mas mesmo que não fosse por aí, vale a pena porque tudo o que nós fazemos tem impacto. Tem Agora, impacto e ajuda mais um pouco. Não é útil, a meu ver, não é útil dizer eu não vou fazer nada individualmente porque aquele, apontar o dedo, não é? Aquele ali é que devia estar a fazer mais. Sim, eu compreendo, mas gostava de insistir na questão, ainda que as ações individuais tenham impacto, que impacto concretamente é que as ações individuais têm comparativamente com as ações de empresas e de Estados, hoje em dia? Vamos lá ver. Uma perspectiva de sistema diz-nos que num sistema estamos todos ligados. Portanto, as grandes empresas têm impacto, mas essas grandes empresas existem e fazem o que fazem porque vendem os seus produtos. A quem? Sim. A outras empresas que existem e fazem o que fazem e vendem os seus produtos. A quem? Sim. Claro. A nós todos, não é? Portanto, é verdade, está tudo ligado, ou seja, não podemos dizer os indivíduos fazem uma coisa, as empresas fazem outra e, portanto, aqueles são os principais, aqueles é que têm que controlar. Sim. Isso é verdade, que aqueles têm que controlar, mas temos todos que fazer alguma coisa. Por isso, não é útil pormos na posição de eu não vou fazer porque os outros deviam fazer, porque os outros são mais responsáveis do que eu e os outros têm mais... Agora, também não é útil, não é só para os indivíduos. Sim. As empresas também não podem fazer isso. As empresas também não é útil dizerem eu não vou mudar porque há outros a fazer pior. Se entrarmos todos por aí, isto vai pela espiral de água abaixo. Agora, se nós podemos tentar ultrapassar este triângulo da inação em conjunto com ações que se otimizam umas às outras. Por exemplo, se os consumidores compram produtos mais, digamos, entre aspas, verdes, que sejam mais positivos em termos de sustentabilidade, as empresas se calhar vão dirigir mais recursos a produzir produtos desses. Se calhar os Estados vão produzir regulamentação sobre esses produtos. Quem é que começa? Há muitos filmes diferentes, mas alguém tem que começar. Portanto, pode ser o Estado que começa, na União Europeia temos ido muito por aí, o Estado começa, mas também o Estado só começa se os seus cidadãos estiverem preparados para isso e desejarem esse tipo de mudança. Sim. O Estado começa, os cidadãos ajustam, as empresas ajustam e, portanto, isto torna-se um ciclo virtuoso em vez de um ciclo vicioso. Certo, portanto, trocar o triângulo de inação para um triângulo de ação. Da ação, exatamente. Portanto, o que a Catarina sugere, no fundo, é que a melhor forma de nós individualmente criarmos alguma alteração no comportamento das empresas e dos Estados é mudar os nossos hábitos de consumo. Nós, sim, do consumo e de voto. Porque nós não somos só consumidores, nós também somos eleitores. A propósito disso, gostava de lhe questionar sobre políticas públicas, com consequência direta dos votos. Que políticas públicas é que nós temos feito para mitigar todos estes processos? Na União Europeia temos feito bastantes coisas, lá está, dir-me-ão, não é suficiente, verdade, mas é um facto que temos investido bastante em políticas de descarbonização e também noutros aspectos ambientais, mas na descarbonização em particular nós temos 3 pilares. Portanto, temos a redução das emissões de gases com efeito de estufa, temos o investimento em energias renováveis, que como vimos é muito positivo. A nível global ainda não substitui, mas na Europa já substitui uma parte do consumo de combustíveis fósseis que tínhamos, e temos a eficiência energética. Portanto, esses são os 3 pilares e temos políticas dirigidas à melhoria nestes vários aspectos. Certo, isso é uma coisa que nós teremos a oportunidade certamente para falar mais à frente. Está a chegar o fim do episódio, muito obrigado por ter estado connosco. Catarina, do que é que vamos falar no próximo episódio? No próximo episódio vamos trabalhar um bocadinho melhor esta coisa dos preços. Certo. O carbono tem preço, na União Europeia já tem preço. Para que é que isso serve, porque é que isso ajuda e o que é que nós podemos fazer nessa linha? Muito obrigado
Catarina. Voltamos no próximo mês com mais um episódio do Impertinente Economia. Até lá, não se esqueça de acompanhar os outros temas, que são bem interessantes, com especialistas, super especialistas, com comunicadores que comunicam mesmo muito bem. Muito obrigado e até ao próximo mês. Impertinente. Quando há factos, há argumentos. Um podcast disponível em ffms.pt e nas plataformas habituais.